Você não imagina onde está a história de hoje. E se você pensou dentro desse saco, você acertou. Porque a história está realmente dentro desse saco. E eu já vou contar para vocês. Deus estava muito triste com a cidade de Nínive. É que os moradores lá da cidade de Nínive eram grandes pecadores. Eram pessoas violentas, pessoas maliciosas, maldosas. E o pior, eram pessoas que não estavam nem aí para Deus. Então Deus chamou o seu profeta, o profeta Jonas, que era aquele que tinha a função de levar a sua mensagem ao povo. E Deus disse para Jonas: vai até a cidade de Nínive e leva a minha mensagem contra aquele povo. E Jonas ficou pensando: peraí, levar a mensagem de Deus para aquele povo rebelde? Um povo que não quer saber de Deus, grandes pecadores, cheios de violência. E eu ir lá falar para eles a mensagem de Deus? E Jonas então se dispôs. Ele se levantou para começar uma viagem. E ele pegou um dinheiro. Não sei quanto que ele pegou, mas ele pegou dinheiro suficiente para fazer uma viagem. Mas essa viagem não era até a cidade de Nínive. Não. Jonas foi numa direção muito contrária ao que Deus havia ordenado. Jonas andou bastante e chegou lá em Jope. Lá, ele comprou uma passagem para ir para mais longe ainda do lugar que Deus havia mandado. Ele comprou a sua passagem para ir para Tarsis. Jonas queria fugir de Deus. Ele queria ficar bem distante. Não estava pronto a obedecer a Deus. Ele pegou o navio que estava indo para Tarsis. E Jonas estava cansado. Ele desceu ao porão do navio e foi descansar, foi dormir. E aquela viagem começou e ele estava quietinho, dormindo lá no porão do navio. E Deus mandou no mar um vento muito forte. E o vento foi tão forte que formou-se uma grande tempestade. E o barco estava quase despedaçando. O vento tão forte ali no mar. E os marinheiros ficaram desesperados e começaram a fazer oração aos seus deuses. Mas isso não adiantou. Então eles começaram a jogar suas cargas dentro do mar para tentar aliviar o navio daquele peso. Mas isso também não adiantou. Então o mestre do navio desceu lá no porão, viu que Jonas estava dormindo. E ele deu um chacoalhão em Jonas e falou: o que se passa contigo, dorminhoco? Acorda, clama ao seu Deus. Quem sabe o seu Deus nos livra dessa grande tempestade. E olha, não demorou muito. Eles ficaram sabendo que Jonas era o grande culpado daquela tempestade. Então aqueles marinheiros chegaram para Jonas e perguntaram para ele: quem é você? De que povo você é? Qual é a sua ocupação? Qual é o seu serviço? E Jonas disse para aqueles homens que ele era um hebreu, que temia ao Deus que fez o céu, a terra e o mar. Jonas também explicou para eles que estava tentando fugir de Deus. E eles ficaram desesperados. Como que você fez isso? Você está colocando as nossas vidas em risco. Como que você pode ter feito uma coisa dessas? E aí aqueles homens remavam, se esforçavam para conseguir alcançar a terra seca, mas todo o esforço era em vão. Então aqueles homens perguntaram para Jonas: e agora? O que nós podemos fazer para que o mar se acalme? E Jonas disse para eles que eles deveriam lançá-lo no mar, e assim o mar iria se acalmar. Jonas preferia morrer do que obedecer a Deus, indo lá na cidade de Nínive falar a mensagem que Deus havia mandado. E aqueles homens não queriam jogar Jonas no mar. Eles sabiam que se eles fizessem isso,
Jonas ia morrer, era um lugar perigoso, a tempestade era muito forte. Mas eles não tiveram outra escolha. Então eles fizeram uma oração a Deus e eles falaram: ó Deus, não nos castigue por causa da vida desse homem, porque o Senhor sabe o que faz. E aqueles homens jogaram Jonas no mar. E quando eles jogaram Jonas no mar, a Bíblia diz que o mar se acalmou. E aqueles homens conseguiram terminar a sua viagem. Conseguiram concluir o seu percurso. Mas eles temeram muito a Deus. Eles fizeram oração a Deus e fizeram voto a Ele, porque eles entenderam que Deus é Deus sobre todas as coisas, que domina também sobre a natureza. Mas e Jonas? O que aconteceu com Jonas naquele mar tenebroso, naquela tempestade? A tempestade havia acalmado, mas ele estava tentando sobreviver naquelas águas. E Deus, apesar da desobediência de Jonas, Deus continuava o amando. Então Deus cuidou de Jonas. Ele preparou um grande peixe e aquele peixe veio e engoliu Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe. Jonas esteve 3 dias dentro da barriga do peixe, naquele lugar escuro, apertado, talvez um lugar que o cheiro não era muito bom, mas ele se lembrou de Deus. E quando ele se lembrou de Deus, ele fez uma oração. Jonas entendeu que não dava para fugir de Deus. E ali dentro da barriga do peixe ele fez uma oração. Mas será que daria para Deus ouvir uma oração de dentro da barriga de um peixe? Claro que sim! Ninguém consegue se esconder de Deus. E Deus ouviu a oração de Jonas, ele estava arrependido da sua desobediência. E Deus é um Deus que está sempre pronto a perdoar. E Deus então falou com aquele peixe, e o peixe foi nadando e vomitou Jonas lá na terra. Mas Deus não desistiu dos ninivitas. Deus falou pela segunda vez para Jonas: vai na cidade de Nínive e leva a mensagem que eu estou te mandando. E dessa vez Jonas foi. E ele foi e ele falava poucas palavras, a mensagem era curtinha, mas ele falava o seguinte: ainda 40 dias e Nínive será destruída. E as pessoas ficaram apavoradas, elas ficaram com medo ouvindo aquela mensagem da parte de Deus. E as pessoas creram em Deus, se arrependeram dos seus pecados, das suas maldades, e elas mudaram de atitude, porque elas reconheceram que Deus iria destruir a cidade por causa dos seus pecados. E eles ficaram tão apavorados, tão envergonhados dos seus pecados, que eles pegaram saco e se cobriram de saco. Ficaram cobertos de saco, mostrando para Deus que o sentimento deles era de humilhação, era de vergonha por causa do pecado. E o rei, até mesmo o rei, desceu do seu trono, tirou as vestes reais e se cobriu de saco. Ele também estava arrependido, ele também estava reconhecendo que ele era culpado da maldade daquela cidade. Então eles se arrependeram e o rei deu ordem que até mesmo os animais fossem cobertos de panos de saco. E Deus viu como aquelas pessoas se arrependeram, como eles estavam humilhados diante dele. E Deus perdoou seus pecados. Deus mudou os planos, decidiu não mais destruir aquela cidade. Porque Deus está sempre pronto a perdoar qualquer pessoa que se arrepende dos seus pecados. Então Deus decidiu não destruí-los mais, e sim oferecer o perdão. Mas Jonas, vendo que Deus havia mudado seus planos, que a sua mensagem não seria então cumprida, que Deus não ia destruir a cidade, ele ficou muito aborrecido e fez uma oração a Deus. E ele disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando eu estava lá na minha terra? Que o Senhor gosta de perdoar as pessoas? Que o Senhor é paciente, que o Senhor é benigno? Por isso, Senhor, por isso que eu fugi para Tarsis,
porque eu sabia que o Senhor gosta de perdoar as pessoas. E Deus perguntou para Jonas: Jonas, você tem uma boa razão para estar irado? E Jonas saiu da cidade e ele sentou, fez uma coberturinha para ele e ficou ali tentando se esconder do sol e olhando lá para a cidade o que aconteceria. Ele ainda queria saber se Deus iria destruir a cidade. Então Deus fez nascer uma plantinha e aquela planta subiu naquela cobertura que Jonas havia feito e formou uma sombra muito agradável. E Jonas ficou muito satisfeito naquela sombra, muito satisfeito. Mas no outro dia, Deus mandou um bichinho. E aquele bichinho feriu aquela planta e ela morreu. Acabou aquele conforto de Jonas e ele ficou no sol. E aí ele sentiu raiva de novo, muita raiva, porque aquela planta secou. E ele disse: basta, para mim chega, prefiro morrer. É melhor morrer, cansei. E Deus chegou para Jonas e disse, e falou o seguinte para ele: você está sentindo por causa dessa planta, que não te custou trabalho, que eu é que fiz nascer, que numa noite nasceu e numa noite morreu? E eu não deveria ter compaixão da cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas? Se Jonas aprendeu a lição, não sabemos. Mas Deus queria mostrar para Jonas que ele ama a todos, independente do que as pessoas fazem. Deus odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Deus ama você também. Você percebeu que os ninivitas ouviram a mensagem uma vez? A mensagem era curtinha, mas foi suficiente para eles entenderem que Deus iria castigá-los por causa dos seus pecados. Eu não sei quantas histórias você já ouviu, eu não sei quantas vezes você já ouviu Deus falar com você. Não espere ouvir outra história, não espere ouvir outra mensagem. Se você já entendeu que tem pecado no seu coração e que o Senhor Jesus morreu para te salvar, para perdoar o seu pecado, isso é suficiente. Faça isso agora. Nós não sabemos o que irá acontecer amanhã. Aproveite a oportunidade. Você pode estar pensando: mas eu não faço as mesmas maldades que os ninivitas, mas você também é pecador. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Se arrependa, Ele quer te perdoar. O Senhor Jesus está vivo no céu. Ele quer ter comunhão com você e Ele quer te dar o direito de morar com Ele também. Mas para isso, você precisa crer no Senhor Jesus e somente nele, porque Ele é o Salvador de todo aquele que crê. Amém.